Hoje nós veremos João capítulo 7, a partir do verso 32, seguiremos até o verso 36. E assim, irmãos, nós caminharemos mais um pouquinho, avançaremos mais um pouco aqui no Evangelho de João. Hoje nós veremos, nessa noite, algumas características do homem não regenerado, de um homem que ainda não nasceu de novo, que ainda não experimentou o novo nascimento e, portanto, ainda não foi salvo, não está salvo. O homem não regenerado, o homem não salvo, ele traz consigo uma marca, assim como os crentes. A Bíblia diz que todo crente ele é selado com o Espírito Santo. Então, embora esta marca não seja visível fisicamente, mas ela está presente na vida do crente. Agora, o descrente, o incrédulo, aquele que ainda não experimentou a salvação, ele também possui uma marca em si. Essa marca, chamada de pecado, ela o identifica facilmente em todos os seus atos. Ela o mancha, ela o corrompe completamente. Ela faz com que tudo em sua vida, permeada por esse ambiente de pecado, por esse mal chamado pecado, fiquem, de certa forma, também manchados e marcados pelos seus traços identificadores. E nós queremos, irmãos, nessa noite, vamos procurar aqui, à luz do texto que nós leremos, nós vamos procurar identificar essas marcas para os irmãos. São características tão presentes na vida e no comportamento daquele que ainda não crê em Jesus. Estão bem evidentes, são bem claros. Em certa medida, nós encontraremos estas coisas mais em uns do que em outros. Em algumas dessas pessoas, dos homens não regenerados, essas marcas estão mais evidentes. Em outras, elas são menos evidentes, elas aparecem menos, elas não são tão perceptíveis, mas elas estão lá. Nós não devemos nos enganar pelo fato de, às vezes, nós não vermos tão pronunciados ou pronunciadas essas marcas na vida desses descrentes, que elas não são inerentes ou pertencentes a eles. Elas estão lá. Em alguns, como nós dissemos, elas estão bem mais evidentes, em outras menos, mas sempre estarão lá. Nenhum descrente as deixa de possuir. Elas estão fortemente ligadas à vida deles. E eu gostaria, então, aqui, como a gente procura sempre fazer, elencar 3 características para vocês. À luz do nosso texto aqui, eu gostaria de mostrar para os irmãos essas 3 características, apontar para os irmãos aqui no início dessa mensagem, com o objetivo de que os irmãos prestem atenção e procurem observá-las à medida que nós formos lendo o texto, olhando para cada uma delas. E ao olhar para cada uma delas, irmãos, você precisará, ao final, fazer ou responder uma pergunta a si mesmo. Esse homem ou esta mulher apresentada aqui no texto dessa noite, na mensagem dessa noite, sou eu? Será que eu sou esta pessoa? Será que eu sou este homem? Será que eu sou esta mulher? E você terá que dizer sim ou não a esta pergunta, que você mesmo fará a você. Eu simplesmente vou expor aqui para os irmãos o texto bíblico. E os irmãos, à luz de tudo que nós formos olhando na mensagem, na exposição do texto, os irmãos vão começar a juntar esses ensinamentos que emanam do texto aqui e vão começar a construir essa imagem desse homem que é caracterizado aqui como um homem ímpio, como um homem descrente. E aí depois, os irmãos vão olhar para a própria vida, ou enquanto o texto está sendo exposto, vão olhar para a sua própria vida e vão procurar identificar, será que eu sou este homem? Será que eu sou esta mulher? Dependendo aí, né, do seu gênero. E você terá que dar essa resposta. E dando essa resposta, um sim ou um não,
você saberá o que deverá fazer, à luz do que nós olharemos aqui. Então, esse texto ele nos mostra essas características. E a primeira delas é que o homem que não crê, ou o homem incrédulo, ele é um homem que se opõe a Deus. É um homem que vive em oposição a Deus. Ele é inimigo de Deus. Essa é a primeira marca que nós apontaremos para os irmãos aqui nesse texto. A segunda é que o homem que não crê, ele está separado de Deus. Ele não pode estar na mesma condição ou na mesma posição que os santos, aqueles que foram regenerados, estão. Ele não pode desfrutar das mesmas bênçãos, da mesma realidade que os salvos desfrutam. Ele não pode participar da bênção da comunhão com Cristo. E, por último, nós veremos aqui, à luz desse texto, que o homem que não crê, ele é alguém que é cego. Ele está cego para as coisas espirituais. Ele não consegue compreender, perceber a linguagem da fé, a linguagem espiritual. E ele se encontra perdido dessa forma. Então, vamos olhar para o texto nessa noite. Nós estamos dando sequência à nossa leitura, aqui no capítulo 7 de João, e nós caminharemos um pouco mais com os irmãos. Vamos ver a primeira marca que o apóstolo João identifica no seu evangelho, à luz do que Jesus está dizendo. João 7, verso 32, diz assim: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Vamos relembrar aqui o que nós vimos na última oportunidade com os irmãos. Jesus está no templo pregando, ensinando abertamente. As multidões se apresentam para confrontá-lo, dizendo: esse homem não é aquele que procuram matar? Como é que ele está falando abertamente? Será que os religiosos, o Sinédrio está do lado dele, crê que ele é o Messias? Ele não pode ser o Messias, nós sabemos quem ele é, nós o conhecemos, e Jesus então retruca a fala desses homens, dizendo: vocês jamais me conhecem, jamais me conheceram, é impossível isso. Vocês não conhecem quem eu sou, vocês não conhecem a minha origem, vocês não sabem nada a meu respeito, porque vocês não conhecem o Pai. E nós vimos também que, embora alguns ali estivessem indispostos a crerem em Jesus, um grupo, nós não sabemos quanto, mas uma parte parece considerável no nosso texto que vimos na semana passada, está disposta a crer em Jesus, está disposta a acolher as palavras de Jesus e vê-lo e considerá-lo como Messias. E eles dizem: será que, quando o Messias vier, ele fará coisas maiores do que esse homem? Será que o Messias fará coisas maiores do que esse homem tem feito? E aí, então, meus irmãos, diante desta murmuração, e nós devemos entender aqui que a expressão que aparece no verso 32, murmurar, o verbo que aparece aí, ele não tem a ideia de reclamar, como nós temos, né? De questionar, de falar mal. Não é essa a ideia. Havia no meio das pessoas, no meio de uma grande parte daquela multidão que estava ali, esse pensamento recorrente. Parece que eles estão conversando entre eles e dizendo: olha, é bem provável que Jesus seja o Messias. É bem provável que ele realmente seja tudo o que ele tem dito a seu respeito. Eu acho melhor nós ficarmos com a opinião dele. Eu acho melhor nós considerarmos este homem como Messias. E aí, então, nós entramos no texto de hoje. O texto dá sequência e João vai mostrar que, então, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas ou falar essas coisas a respeito de Jesus, então acontece algo aqui estranho, porque eles se juntam com os principais sacerdotes e enviam guardas para o prenderem. E aqui nós percebemos, queridos, como que é o homem descrente.
João procura caracterizar o descrente, o incrédulo, como alguém que é inimigo de Deus. É alguém que se opõe à mensagem de Jesus. É alguém que se levanta e se insurge contra o ensinamento de Jesus. É alguém que não acolhe em seu coração a palavra de Deus, mas luta contra e luta ferozmente contra os ensinamentos de Cristo, a ponto de criarem aqui um ajuntamento para sufocar o ensino de Jesus. Nessa busca para calar a mensagem, para silenciar o mensageiro, nós percebemos aqui algo estranho, queridos, e algo curioso também. Isso aqui é muito importante os irmãos perceberem. Isso aqui é muito importante os irmãos considerarem. Por quê? Porque a Bíblia vai nos mostrar aqui, queridos, que grupos estão se unindo contra Jesus. Há algo de forma apresentada por João aqui que é muito inusitada. Há um grupo dos fariseus, que era a classe mais zelosa na lei ali entre os religiosos, que se une, então, a ouvir essas coisas da boca da multidão, que se une aos saduceus. Eles vão procurar os principais sacerdotes, e quando nós olhamos aqui a informação que João coloca de principais sacerdotes, em quem João está pensando aqui? Ele está pensando no grupo dos saduceus. E os saduceus, eles são eles têm a teologia exatamente oposta à dos fariseus. Esses dois grupos, eles não conseguem se entender. Esses dois grupos, eles não andam unidos. Eles pensam de forma diferente. Eles discordam de quase tudo. Eles não concordam praticamente com nada. Eles lutam até entre si. Nós vamos ver um pouco mais adiante, lá em Atos, que quando Paulo está perante o sinédrio para ser julgado, sabendo ele que o sinédrio era composto metade de saduceus e metade de fariseus, e vendo que a sua condição era uma condição complicada, estava ali sendo acusado por todos aqueles homens, qual é a abordagem que Paulo usa? Então, ele puxa o argumento para o lado dos fariseus. E ele diz, olha, irmãos, eu sou fariseu, eu nasci fariseu. E é por causa da fé em Jesus, da crença na ressurreição dentre os mortos, é que eu estou sendo julgado. E por que Paulo usa esse argumento? Porque os fariseus creem na ressurreição corpórea, na ressurreição dos mortos. Os saduceus não creem em anjos, não creem em demônios, em ressurreição, de nada disso. Eles ignoram grande parte da Torá, do Antigo Testamento, não acolhem praticamente quase nada, eles têm uma teologia totalmente diferente. E Paulo, então, criando uma estratégia para conseguir partido de alguns ali, então ele se associa ao grupo de fariseus e um tumulto acontece ali dentro do sinédrio. Mas aqui, meus irmãos, o que a gente está percebendo nessa fala de João no versículo 32 é que está acontecendo aqui uma coligação maligna. Essa coligação começa a se estabelecer com um propósito único de destruir a mensagem proclamada por Jesus e destruir o próprio Cristo. Se os irmãos olharem, eu gostaria que os irmãos olhassem comigo alguns textos nessa noite, e o primeiro texto que eu queria apontar para os irmãos é visto lá no Evangelho de Lucas. Deixe, então, o Evangelho de João marcado aí na sua Bíblia. Vamos olhar o capítulo 23 de Lucas, no versículo 12, que fala sobre o julgamento de Jesus. Veja aqui algo que está acontecendo, irmãos. Naquele mesmo dia,
Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Olha só, quando Jesus está sendo julgado, quando Jesus é apresentado, então, Pilatos o envia até Herodes para que Herodes pudesse conversar com Jesus, saber o que estava acontecendo, porque competia a ele, era da jurisdição de Herodes, Jesus era da Galileia. Então Herodes já muito queria conhecer Jesus, ouvir Jesus, faz um monte de pergunta para Jesus, Jesus não responde nada para ele, ele fica muito aborrecido e manda, escarnece de Jesus e manda Jesus de volta para Pilatos. E o que Lucas aponta aqui? É que neste dia, então, no dia do julgamento de Jesus, nessa união para destruir Jesus, dois homens que viviam em inimizade, eles se reconciliam. Por causa da pessoa de Jesus, por causa do julgamento de Cristo, por causa da condenação de Jesus. Os irmãos não percebem aqui como que isso é estranho? Como é que dois homens, dois políticos, conseguem se unir, fazer as pazes, por quê? Porque Jesus está ali para ser julgado. Todos querem a destruição de Jesus. Todos querem matá-lo. Todos querem dar um fim àquele problema. E na luta contra a verdade, na luta contra Cristo, até os piores inimigos se unem. Eles se juntam, eles se associam. O que está acontecendo aqui no texto, queridos? O texto está nos mostrando que fariseus e saduceus estão unidos. Os fariseus vão procurar os saduceus e dizem, olha, nós não concordamos em quase nada. Nós somos opostos. Vocês sabem que a gente não se entende muito bem, mas tem uma figura no nosso meio que eu acho que é do interesse nosso e de vocês, nós darmos um fim nele, silenciarmos. E eles fazem uma coligação, eles fazem uma aliança, eles fazem um compromisso entre eles para julgar e perseguir Jesus, para condenar Jesus, para prender. Não é isso que o texto diz? Se os irmãos olharem para Atos capítulo 4, os irmãos verão também essa realidade muito presente aqui. Olha o que diz o livro de Atos, capítulo 4, versículo 27. Vamos ver essa união do mal? Vamos ver uma outra coligação sendo formada para destruir Jesus? Olha o que a igreja está orando. Isso aqui é a oração da igreja, irmãos. É a igreja que está orando. Logo depois que os apóstolos foram soltos. E olha o que a igreja ora. Prestem atenção na oração dessa igreja. E percebam se não há aqui um ajuntamento, uma união de pessoas perversas para sufocar a verdade. Verso 27, então, diz assim, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste, ele vai dizer, quem? Herodes e Pôncio Pilatos, dois inimigos, dois políticos inimigos. Eles estão unidos para quê? Para uma finalidade só, destruir Jesus. Quem mais? Com os gentios e gente de Israel. Vocês percebem aqui a gravidade? O judeu, queridos, é um povo extremamente exclusivista. Não se mistura com ninguém. Para o judeu, um gentio é pior do que um cão. Era assim que eles consideravam um gentio. Um cão, pior do que um animal. Eram desprezados. E vice-versa. O judeu também era visto assim, como um povo problemático e odioso aos povos ao seu redor. Até hoje é assim, né? Mas o que está acontecendo aqui, queridos? O que Lucas está nos relatando aqui? Ele está relatando que está existindo aqui uma comunhão. O mal está unido. Pessoas diferentes, distintas, que não se suportam, que se odeiam, que pensam diferente completamente umas das outras, agora elas estão unidas com um propósito. Qual é o propósito? Destruir Jesus.
acabar com Cristo. É exatamente isso, queridos, que o texto aqui procura nos mostrar. Aqui esses arqui-inimigos mútuos, fariseus e saduceus, estavam inteiramente dispostos a se unir em oposição a Jesus. Estavam decididos, olha, nós não concordamos, nós nos odiamos, mas nós temos um problema em comum. Esse problema é Jesus. E nós precisamos destruí-lo. E aqui essa união começa a se formar, queridos. João ele está preocupado em nos mostrar essa verdade. As pessoas estão se unindo para destruir Jesus. E é isso que João procura nos mostrar nesse primeiro versículo dessa noite, no versículo 32. Como é que o ímpio vive? Uma marca no ímpio, uma das marcas que nós estamos vendo aqui no ímpio é que ele é inimigo de Deus. O ímpio, ele age como um opositor à fé. Ele age como um opositor a Cristo. Ele procura silenciá-lo. Ele se une e ele une forças com quem for preciso para destruir a fé, para destruir a Cristo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui, queridos, nesse texto de hoje à noite. As pessoas ali, esses grupos religiosos, começam a perceber que Jesus está ganhando e fazendo discípulos também em Jerusalém. A sua fama já havia se espalhado por toda a Judéia, por isso Jesus se retira daquela região e vai para a Galiléia. Nós vimos isso basicamente a partir do capítulo 4. Ele sai de lá porque os judeus já estão incomodados com o fato de que ele estava fazendo e batizando mais pessoas do que João Batista. E para ele, João Batista já era um problema. Vocês lembram aquela pergunta que foi feita a respeito do batismo de João, se era do céu, se era da terra? E eles não quiseram responder, porque eles temiam o povo e, por outro lado, eles poderiam evidenciar a incredulidade deles. João Batista sempre foi um problema para esse grupo aqui. E eles descobrem que Jesus está fazendo mais discípulos e batizando mais discípulos do que João. Então Jesus pega, se retira e vai para a Galiléia e fica por lá. Na Galiléia ele começa a arrebatar uma grande multidão para ele. Muitas pessoas se unem a Jesus. A sua fama se espalha. Mas em Jerusalém, nós nunca vimos assim uma adesão muito forte a Jesus. Mas parece que o que está acontecendo aqui é isso. As pessoas, os moradores de Jerusalém, os habitantes dali, não as caravanas que saíram de todo Israel para a festa, mas parece que aqui essa fala gira em torno da repercussão do ensino de Jesus entre os judeus ali de Jerusalém. E esse grupo percebe aqui que estas pessoas estão se unindo a Jesus. E isso acende um alerta neles. E eles dizem, olha, isso é um problema. Nós precisamos silenciar esse homem. Nós precisamos calar a sua voz. Nós precisamos prendê-lo. E é exatamente isso que eles fazem. Eles, então, diante dessa realidade, eles enviam guardas para prender Jesus. Vão conseguir? O que vocês acham? Olha o texto aí. Eles vão conseguir prender Jesus? Não, não vão conseguir. Por que não irão conseguir? Nós já vimos aqui que não são os fariseus, os religiosos, os saduceus, o sinédrio quem manda. Quem está no controle é quem? É o Senhor. Ele está governando todas as coisas. É o tempo de Deus, não é o tempo do homem, é o tempo de Deus. É a vontade do Pai sendo estabelecida e não a vontade dos homens. Eles não vão conseguir. E aí, queridos, nós entramos, se nós avançarmos um pouquinho mais no texto de hoje, versículos 33 e 34 aí agora, nós veremos uma outra marca, ou a segunda marca do homem que é incrédulo, do homem que ele está afastado de Deus nesse sentido. Ele diz aqui, versículo 33 e 34, disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo,
estou convosco. E depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Então, diante dessa hostilidade, desta perseguição, diante desse ódio a Jesus, a ponto de mandarem guardas para prendê-lo, dessa coligação maligna para destruir Jesus, Jesus então toma mais uma vez a palavra. E se volta para aqueles que queriam prendê-lo, para aqueles que estavam ali diante dele ouvindo e o questionando, ele vai dizer, olha, por enquanto, mais um pouquinho eu estou com vocês. Por um pouco de tempo. Depois, não mais. Depois eu vou para junto daquele que me enviou. Vocês vão me procurar e vocês não vão me achar. Aliás, ele diz, aonde eu estou, ou para onde eu irei, vocês não podem ir. Vocês não têm nada que ver comigo. E aqui, queridos, nós vemos a segunda marca de um homem perverso, de um homem incrédulo. Aqui nós encontramos a segunda marca do ímpio, é que ele está separado de Deus. Ele não pode desfrutar da comunhão com o Senhor. A resposta, então, que Jesus dá àqueles que se opunham a ele era que, em breve, eles não mais teriam a presença de Jesus entre eles. Eles não se preocupem. Logo, logo eu me retirarei. Quanto tempo é esse pouco tempo que Jesus cita aqui no texto? Quanto é esse pouco tempo? Bem, nós sabemos, à luz dos acontecimentos, que era aproximadamente 6 meses. O ministério de Jesus, ele ainda vai perdurar mais 6 meses aqui. Ele vai ficar entre os homens ainda 6 meses pregando, ministrando e ensinando. E depois ele iria para o Pai, né? Ele diz, para onde eu vou, vocês não podem ir. Para onde ele vai? Ele vai para o Pai. Se os irmãos avançarem um pouquinho aí no capítulo 8, os irmãos verão esta realidade. Por que Jesus não vai estar mais com eles? Porque Jesus não é desse mundo, ele não é desse lugar. Verso 23 do capítulo 8 diz, e prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então Jesus diz, olha, em breve eu irei. Quando? Nós sabemos, 6 meses depois. Irá para onde? Eu irei para o Pai, eu não sou desse mundo. Eu vim ao mundo para salvar o perdido. Mas eu retornarei para o Pai. É interessante aqui, irmãos, nós notarmos que lá na frente, um pouco mais à frente, no capítulo 13, nós vamos encontrar Jesus repetindo essas palavras. Na verdade, ele vai repetir outras vezes. Mas ele vai repetir essas mesmas palavras, porém, para os seus discípulos. Vejam aí, capítulo 13 de João. Vamos avançar um pouquinho aí. João 13, o verso 33 ao verso 36. Olha a similaridade das palavras, da forma como Jesus coloca. Agora Jesus está falando para os discípulos, né? E isso a gente percebe logo no tom inicial aí do versículo 33. Está falando para quem? Para os filhinhos, né? Quem são os filhinhos? São seus discípulos. Filhinhos, ele diz assim, ainda por um pouco eu estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, quando que ele disse? Lá em João 7, né? Também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Olha só, a mesma palavra. Né? Os irmãos vão perceber que há algo diferente aqui. Para os judeus incrédulos, Jesus está dizendo, vocês não podem ir porque vocês são incrédulos, porque vocês não têm nada que ver comigo, porque vocês estão separados de Deus. Vocês não estão unidos ao Pai por mim.
O que Jesus está dizendo para os judeus lá atrás, no texto dessa noite, é exatamente isso. Mas para os discípulos, embora ele use a mesma palavra ou a mesma expressão, nós veremos aqui que o sentido é outro. Olha o que ele diz aí no verso seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora, nota o versículo 36 aí. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Você percebe aqui a diferença? O que Jesus está dizendo para aqueles homens lá em Jerusalém, na festa, lá no templo? Ele está dizendo: olha, eu sei que vocês me odeiam, eu sei que vocês estão incomodados com a minha presença, que vocês são meus inimigos, mas fiquem tranquilos. Eu não vou ficar muito tempo entre vocês. Em breve eu irei embora. E vocês não poderão ir para onde eu vou. E o que Jesus está falando com essas palavras, queridos? Ele está mostrando que ele iria para um lugar aonde somente os discípulos de Jesus podem estar, aonde somente os regenerados, aqueles que foram salvos, podem estar, que é na comunhão da vida eterna com o Pai. Jesus está mostrando que aqueles homens, eles estavam separados de Cristo, não apenas no sentido geográfico. Eles não ficariam apenas separados em relação a um local físico, mas eles estavam separados no coração, na vida. A condição desses homens era uma condição de perdidos, de entregues ao pecado. Jesus queria dizer: olha, um dia vocês vão me procurar. E aí vocês não vão mais me encontrar. E o que Jesus quer dizer com isso, queridos? Bem, é provável que Jesus esteja se referindo aqui ao momento de desespero desse grupo aqui em procurar pelo Messias que eles estavam negando tanto ali. Eles negaram tanto Jesus, o Messias, e chegaria um dia que eles buscariam o Messias, e eles não poderiam encontrar, e eles morreriam na dureza do coração deles. Ele voltaria para o céu, Jesus subiria para o Pai, voltaria para o Pai, e por causa da maldade e por causa da descrença do coração desses homens, eles seriam incapazes de encontrá-lo. A prova é que, inclusive, perseguiram os discípulos de Jesus, perseguiram a igreja de Cristo. O estranho, queridos, que quando nós olhamos para esse texto é que, embora seja algo bem claro apontado aqui nesse texto, que eles estejam terrivelmente separados de Deus, separados do Pai, separados de Cristo, separados do Messias, separados do Salvador, eles não conseguem perceber essa realidade terrível em que eles se encontram. Estão longe de Deus. Por que eles estão longe de Deus? Por causa do pecado. O profeta Isaías, ele escreve no seu livro, se os irmãos olharem, capítulo 59 de Isaías, verso 1. Do verso 1 ao verso 3 nos diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere o quê? Maldade. Você percebe isso, queridos? Por que esses homens estão separados de Deus? Por que esses homens não estão unidos a Cristo?
Eles estão unidos entre eles, mas eles não estão ligados a Cristo, por causa do pecado, a maldade do coração desses homens, a perversidade desse coração, que separa o homem de Deus completamente. Então, é assim que João descreve aqui o homem não regenerado, o ímpio, o incrédulo. O incrédulo é alguém que é inimigo de Deus, mas ele também está separado de Deus. Ele está separado de Deus por causa do seu pecado. E a última característica, irmãos, nós olharemos aí nos versos finais, 35 ao 36, o texto vai nos mostrar que o homem incrédulo, o homem perverso, ele está também cego quanto à verdade. Ele não consegue perceber a oportunidade que lhe é concedida. Ele é inimigo, ele está separado e ele está cego. Essas três realidades estão presentes na vida dele. Vejamos aí, então, os versos 35 a 36. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? O que significa de fato o que ele diz? Haveis de procurar-me e não me achareis. Também, aonde eu estou, vós não podeis ir. Percebe como que esses homens estão confusos? Esses homens estão tontos. Uma só palavra de Jesus deixou eles completamente confusos. Há alguns intérpretes, comentaristas bíblicos, que olham aqui, na fala desses homens, uma espécie de zombaria. Como se eles dissessem assim, olha, Jesus, você não conseguiu nem seguidores aqui, você vai para onde? Vai para os gregos, para o pessoal da dispersão? Lá você não vai conseguir também nada. Ninguém vai te seguir. Mas, provavelmente, queridos, pela construção aqui do texto, parece. O que o texto procura nos mostrar é exatamente essa cegueira, essa confusão que está presente na mente desses homens. Jesus diz, olha, vocês vão me buscar e não vão me encontrar. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu estou um pouco com vocês, mas em breve não estarei mais. Eles ficam assim. Ele está falando o quê? O que ele quis dizer com isso? Esses homens ficam confusos, eles não conseguem discernir as palavras de Jesus, eles não conseguem entender a fala de Jesus, a sua exortação. Ficam debatendo entre eles. E aí, o que você acha? O que foi isso que ele falou? E João procura nos mostrar aqui, queridos, que esses homens estão exatamente assim, cegos, tontos, perdidos, confusos. Eles não conseguem perceber, primeiro, a condição terrível dos seus corações. Essas próprias perguntas que eles fazem, esse próprio comportamento que eles revelam depois da fala de Jesus, mostra quão terrível está o coração deles. Eles não conseguem perceber a brevidade do tempo que eles têm. Vocês percebem isso? Esses homens estão desfrutando aqui dos últimos momentos de misericórdia sobre a sua vida. Eu disse para os irmãos, 6 meses depois, Jesus será morto e não estará mais entre eles. E eles vão morrer no pecado deles, porque eles estão cegos. Eles olham ao redor e eles não percebem que o tempo está se fechando, que a oportunidade está indo embora, que o momento está se estreitando, que a hora do julgamento está chegando. Eles não conseguem ver isso. Eles dizem, não, tem muito tempo ainda, nós vamos acabar com Jesus e vamos viver bem. Depois que ele morrer, vai dar tudo certo para a gente tem muito tempo pela vida, muito tempo pela frente, vai dar tudo certo. Eles não conseguem ver a urgência, a necessidade urgente do arrependimento no coração deles. Eles não conseguem ver a oportunidade que eles estão tendo, está sendo concedida a eles, eles estão cegos, irmãos. Jesus, quando ele entra em Jerusalém, 6 meses depois, ele chora. Ele chora. E ele chora porque, ao olhar para Jerusalém e ver que essa cidade o rejeitou como Salvador,
Ele diz: quantas vezes, Jerusalém, eu estendi a mão para você? Quantas vezes eu quis reunir vocês, como a galinha faz com os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vocês não quiseram, vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Vocês não reconheceram a oportunidade que vocês tiveram. O Messias esteve diante de vocês, andou com vocês, passeou no meio de vocês, falou nas suas praças, sentou-se em suas sinagogas, participou das suas festas, curou os seus enfermos, e vocês não viram, e vocês não reconheceram, vocês não perceberam a proximidade do julgamento, vocês não reconheceram a oportunidade que estava sendo dada a vocês. Jerusalém que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Essa é a condição, queridos, desses homens. Eles estão confusos, eles estão cegos. Jesus disse para eles: vocês têm pouco tempo. Vocês têm pouco tempo para fazer aquilo que vocês precisam fazer, se arrepender e se voltar para mim. Vai chegar um dia que vocês vão me procurar. Vocês não vão achar. A oportunidade vai ter de ir embora, né? Então, embora Jesus tenha deixado uma frase assim tão forte, os impressionou de uma forma tão grande, não houve aqui, queridos, nenhum sinal de questionamento interior. Eles estão conversando entre eles, ou talvez até zombando, como alguns intérpretes olham para esse texto aqui. Talvez estivessem zombando e não considerando as palavras de Jesus. Por que ele age assim, queridos? Porque o seu coração é duro, porque o seu coração é impenitente, porque o seu coração é incrédulo. Essas três realidades, irmãos. O homem não regenerado, ele é inimigo de Deus. Ele pode talvez não dizer abertamente eu odeio a Deus. Há gente que diz isso, não diz? Há pessoas que professam claramente isso. Dizem, eu odeio a Deus, eu odeio a Jesus, eu odeio crente, eu odeio igreja, eu odeio tudo isso. Che Guevara, ele dizia, em uma de suas frases, ele dizia que se o Cristo estivesse diante dele, ele não hesitaria em trucidá-lo. Ele fala isso abertamente, ou falava, né? Se Cristo estivesse diante de mim, eu não hesitaria em trucidá-lo, em passar por cima dele. Eu faria isso com todo gosto da minha vida, com todo desejo da minha vida. Há pessoas que gostam de usar o Che Guevara, né? Botam a camisa dele e ficam lá, né? Viva Che, né? Viva la revolución. É assim que fala? Meu espanhol é ruim, né? Mas é exatamente isso. Isso está presente na boca do ímpio. Embora o ímpio não diga eu odeio a Deus, mas ele o faz através das suas atitudes. Em uma certa medida, ele está em inimizade contra Deus. Ele está separado de Deus. E ele está cego em seus pecados. Ele não consegue ver a realidade ao seu redor, ele não consegue olhar para dentro de si e reconhecer o seu pecado e se voltar para Deus. Por isso, queridos, esses homens aqui pereceram. Por isso, eles pagaram o preço do pecado deles, da rejeição deles, com a vida deles, no sofrimento, e foram lançados na punição eterna. O que nós aprendemos com esse texto aqui, irmãos? Nós estamos olhando lá para a festa dos tabernáculos em Jerusalém, 2000 anos atrás. Nós vimos como eram aqueles homens lá atrás. Qual o caráter desses homens? Mas e hoje? E aí, pastor? E daí? A gente leu o texto, explicou o texto, mas e aí? Como é que isso vai se aplicar à minha vida? Queridos, algumas lições a gente tira aqui. Nesse texto,
não só nesse de hoje, mas no que a gente tem visto dentro desse contexto aqui, nós aprendemos aqui como a pessoa de Jesus, ele divide as pessoas em suas opiniões. Isso é algo claro aqui no ensinamento de João. Não há aqui somente no texto aqueles que zombam da mensagem de Jesus e desprezam a sua pessoa. Há também aqui aqueles que consideram as suas obras, seus feitos, o seu nome. Nós vimos isso. Enquanto um grupo dizia, esse homem aí é um enganador, havia um outro grupo que dizia, não, olha, ele pode ser o Messias. Quem sabe? Vamos considerar isso. E eles estavam murmurando entre eles. Estavam divididos. E a pessoa de Jesus sempre causará isso, divisão. O nome de Jesus divide as pessoas, divide a humanidade. Há aqueles que creem e aqueles que desprezam e zombam. Há aqueles que consideram crer em Jesus e aqueles que não querem nem ouvir. Porém, uma outra realidade que a gente aprende aqui através desse texto é que a pessoa de Jesus não é apenas capaz de dividir o mundo entre crentes e incrédulos, mas a pessoa de Jesus é capaz de unir até os piores inimigos contra o seu nome. Percebam como isso aqui é interessante, queridos. Essa mensagem que João está nos mostrando. Jesus, o nome de Jesus, a pessoa de Jesus, divide entre crentes e incrédulos. O mundo, irmãos, está dividido em dois grupos, e somente dois grupos. Não há aqui uma zona cinzenta onde alguém possa se colocar e ficar, olha, eu não sou nem lá e nem cá, eu sou meio termo, eu não sou preto nem branco, eu sou cinza. Não existe isso. O mundo está dividido em dois grupos, salvos e perdidos, crentes e descrentes. Mas há algo que nos chama a atenção aqui, é que Jesus não apenas é capaz de dividir a humanidade entre crentes e descrentes, mas ele é capaz de unir os piores inimigos em um propósito maligno e perverso comum, que é destruir a mensagem do Evangelho. Eu falei de Che Guevara aqui, né? Há uns anos atrás, nós vimos aí aquele ex-deputado Jean Willis, no carnaval com a blusa do Che Guevara. É um contrassenso, né? Um homem que odiava homossexuais, que fuzilava gays, que pregava a morte e extermínio a essas pessoas. Mas está na camisa ali, ó, estampado. O que é isso, gente? O que é isso? O mundo, ele vai sempre se unir, mesmo os piores inimigos, os lados mais antagônicos, mais distantes uns dos outros, vão se unir contra a mensagem do Evangelho. Então, saiba que nós estamos numa guerra, irmãos. Ser um cristão, ser um servo de Deus, é saber que irá experimentar a terrível hostilidade daqueles que odeiam a Jesus. E os que odeiam a Jesus são capazes até de se unir, mesmo que eles não concordem entre eles, mas por uma causa maior. Eles se unem contra a pessoa de Jesus. Bem, há outra lição que a gente pode aprender e tirar nesse texto aqui. O texto que nós lemos também nos ensina que até ao mais cético opositor, ao mais incrédulo religioso, houve um tempo em que eles puderam ou podiam ouvir, se arrepender e crer na mensagem do Salvador. Até estes, mais incrédulos, mais duros, eles puderam ouvir a mensagem, eles puderam ouvir a palavra de Deus. Eles tiveram tempo para se arrepender. Jesus deu a eles. Jesus estava dando a dica para eles, olha,
Vocês têm pouco tempo. Arrependam-se. Arrependam-se. Até eles. Aqui a gente vê a graça de Deus, né? Como Deus é misericordioso. Deus poderia negar a palavra a esses homens, a oportunidade a esses homens. Mas até eles tiveram a oportunidade de ouvir. Chegaria um tempo, e chegou, em que isso não seria mais possível. O que nós aprendemos com isso? Nós devemos aproveitar a oportunidade de crer no Evangelho enquanto ainda nos é permitido buscar o Reino Santo de Deus. Enquanto há, queridos, a oportunidade, busque ao Senhor. Porque chegará um momento em que não será mais permitido invocar o nome do Senhor. Eu já ouvi muita gente falar assim, olha, eu não me converto porque eu estou muito novo. Quero viver bastante. E quando eu chegar no finalzinho da minha vida, eu me entrego para Jesus. Você já ouviu isso alguma vez? Eu já cansei de ouvir. Irmãos, em fevereiro eu vou fazer 30 anos de ministério pastoral. Em 30 anos pastoreando, eu já ouvi isso muitas vezes. Muitas vezes. Não, eu ainda tenho uma vida pela frente. Será? Se você for ao cemitério, você vai ver túmulos de pessoas novas ali. De bebês, de jovens, de adolescentes. Você não encontra apenas túmulos de idosos. Você encontra túmulos de todas as idades. A oportunidade é agora. O tempo de arrependimento é hoje. Haverá um tempo em que não terá mais tempo de arrependimento. E aí, como esses homens aqui, não será mais possível buscar a Deus. Depois que morreu, depois que o juízo veio, não adianta mais, irmãos. Não existe oração pelos mortos. Eu vou orar, vou rezar aqui, fazer uma missa, acender uma vela, e eu vou tirá-lo do purgatório. Não caia nessa conversa. Não há mais tempo. O tempo é agora. O tempo é hoje. E, por último, nós vemos que a mera especulação acerca de Jesus não é garantia de um coração arrependido e transformado. Não adianta apenas ouvir e pensar no que Jesus fala, no que ele falou, e ficar ali imaginando. É preciso crer. É preciso se voltar para Deus. Irmãos, que triste, né? A gente olha para essa história aqui, a gente olha para o capítulo 7 aqui de João. Jesus pregou no templo deles. Jesus falou na língua deles. Jesus esteve com eles. O próprio Cristo pregou a eles, mas eles não se converteram. Eles até ficaram pensando, o que será que Jesus falou mesmo ali com aquelas palavras? O que ele quis dizer? Eles debateram até. E há muita gente que debate acerca de Jesus. Olha, os ensinamentos de Jesus são legais, olha, eu acho bacana. Poxa, é isso mesmo, é bonito esse caminho. Olha, eu gosto de aprender da Bíblia, eu gosto de ouvir a Bíblia, eu sempre ouço assim, uma mensagem no YouTube, no Spotify, eu sempre coloco assim, uma mensagem para eu ouvir, eu gosto, né? Porque é bom ouvir os ensinamentos de Jesus, as palavras de Jesus. Queridos, mas simplesmente ouvir, simplesmente debater a respeito de Jesus não muda nada. Não muda nada. É preciso crer, é preciso se arrepender. Que Deus nos ajude para que, através daquilo que nós ouvimos do Senhor hoje, possamos identificar quem nós somos. Você lembra da pergunta inicial que eu fiz? Ao final da mensagem? Você teria que olhar para você e perguntar, eu sou esse homem? Ou eu sou esta mulher? Será que eu sou este incrédulo que a Bíblia fala? Se você olha para dentro de você agora e fazendo essa pergunta, você responde sim. Pastor, eu percebo que eu sou essa pessoa. O que você deve fazer? Se arrepender, crer em Jesus, confessá-lo como seu único Senhor e Salvador.
Se você diz, pastor, graças a Deus, não é o meu caso, eu já criei, eu andei cego, andei perdido, mas fui achado pelo Senhor. Eu encontrei-me com Cristo. Eu digo para você, permaneça. Siga firme até o final. E conte para outros. Espalhe a mensagem para aqueles que ainda não ouviram a respeito de Jesus. Vamos orar ao Senhor.